Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite. Hoje, domingo 22 de junho de 2025, pode ser também boa tarde ou bom dia, você pode estar assistindo a gravação. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Tema dessa mensagem, fala para quem está do lado aí, olha, firmes até o fim. Que eu e você, irmãos, e olha lá, o subtema é forte, evangelho que ninguém engane em vocês. Fala para quem está do lado, não seja enganado, hein? Não seja enganada. Vamos fazer a leitura em Mateus 24, enquanto você está procurando, eu já aproveito e deixo aqui o jabá, né? Se inscreva no nosso canal, @Imel Rio Preto, estamos no YouTube, também estamos no Facebook, inclusive esse culto online, ele é transmitido ao vivo, né? Online, ao vivo, e a gente tem também a nossa página no Instagram, você pode seguir lá, @Imel Rio Preto, divulgando o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso Face. Mateus 24, eu vou fazer uma leitura corrida, os irmãos vão acompanhando aí, hoje vai ser rápido. Na nova tradução na linguagem de hoje. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Grifa aí se você tiver a Bíblia de papel. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Verso 4. Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Já começa aí, risca aí, toma cuidado. Verso 5, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, isso Jesus dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Verso 6, não tenham medo quando ouvirem, presta atenção, risca na tua Bíblia aí, barulho de batalhas ou notícias de guerras. Em algumas traduções, rumores de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas preste atenção, irmãos. Mas ainda não será o fim. Olha aí, verso 7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Grifa aí, falta de alimento e tremores de terra. Verso 8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Verso 9, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Está ouvindo, igreja? E vocês serão mortos. Grifa aí, todos odiarão por serem os meus seguidores. As pessoas vão nos odiar, irmãos. Verso 10, nessa época muitos vão abandonar a sua fé. Grifa, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Inclusive essa é a chave da noite, tá? Muitos vão abandonar sua fé. Verso 11, e então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Verso 12, a maldade ela vai se espalhar tanto, grifa aí, igreja, que o amor de muitos esfriará. Que coisa terrível. Verso 13, olha a força que Jesus, isso é a palavra de Jesus, irmãos. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aleluia! Verso 14, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Está entendendo quando vai vir o fim? Quando a notícia do reino se espalhar no mundo inteiro. Não fecha não, mantém aberto aí. Vamos para o nosso estudo bíblico. Vamos para o introito? Sempre gosto de fazer uma introdução. Essa semana que passou foi realmente, irmãos, impactante, repleta de eventos tristes, de sofrimento, cheia de notícias terríveis. Falando no aspecto da igreja local, né? Vamos começar por aqui, entre nós. Tivemos a perda da irmã Olívia, que foi algo que nos deixou muito tristes, em que pese nós cristãos sabemos da ressurreição, né?
Mas ainda assim, dizer adeus é tão difícil, né? É como diz aquela música, né? Não aprendi a dizer adeus, e é verdade, né? O adeus é... Por mais que a gente sabe que ele é breve, que a gente vai se rever, que a gente vai se ver novamente. Em nível nacional, tivemos inúmeras notícias assustadoras, e uma delas me chamou a atenção essa semana, quando eu vi que foi a queda daquele balão, né, em Santa Catarina. Que tristeza, meu Deus. Eu acho que ninguém vai num passeio desse, né, buscando uma fatalidade dessa. As pessoas vão, pelo contrário, né, para verem a paisagem, para desfrutar da natureza. E, inclusive, deixamos aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos das vítimas. Eu vi, é assustador, eu fiquei aterrorizado quando eu vi aquilo. Em nível mundial, você vê que nós estamos numa escadinha. Em nível mundial, tivemos também relatos extremamente horríveis no mundo inteiro. Mas teve um deles que também chamou minha atenção durante essa semana, que foi justamente os ataques, né, dos Estados Unidos da América do Norte contra o Irã. A mídia diz que foram apenas nas bases, né, onde se enriquecia ali o tal do urânio. Mas aí fica a grande dúvida, né, irmãos? E as vidas? Como que ficam? Eram apenas alvos militares. Tudo bem, mas e as vidas? Para Deus não existe vida civil, vida militar. Para Deus não existe vida A, vida B. Isso é algo que a nossa sociedade inventa, né? Para Deus uma vida é uma vida. Uma pessoa é uma pessoa. Então foi uma semana de muita notícia, muita coisa impactante. E não adianta, irmãos, eu sou um pastor que eu acho que se eu não trouxer uma palavra relevante, eu podia vir aqui e falar de muitas vitórias e falar de muitas promessas que Deus tem para nós. Eu podia estar aqui falando de milagres, de muitas curas, do que Deus quer fazer. Eu poderia estar aqui falando sobre coisas, milagres miraculosos, acontecimentos, né? Mas, irmãos, Deus compartilhou no meu coração essa semana 3 coisas que ficou assim, impactou meu coração. O primeiro delas, fala para quem está do lado aí, ó, o dia e a hora. Ué, que dia e hora, pastor? Que é isso aí, pastor Júlio, né? Ó, não dorme não, você que está em casa aí assistindo, está do trabalho, da viagem, está dentro do carro, do ônibus, do avião, está na nave espacial, não importa, não dorme não. Fala para quem, você tem alguém do lado aí, fala para ele ou para ela, o dia e a hora. Esse vai ser o primeiro tópico. O segundo tópico, muitos abandonam a fé. Fala para quem está do lado aí, cuidado, cuida da tua fé. Irmã, o que nós estamos fazendo, irmãos, é cuidar da nossa alma, da nossa espiritualidade. E o último ponto que nós vamos falar nessa noite é justamente o tema da mensagem: firmes até o fim. Vamos lá então, primeiro ponto. Eu vou ser breve, o horário já foi, voou. A gente começou um pouquinho atrasado, tivemos um probleminha técnico na câmera, mas já foi solucionado. Primeiro ponto que o Senhor falou muito ao meu coração nessa mensagem: o dia e a hora da volta de Jesus. É interessante que temos, mais uma vez, notícias sobre rumores de guerra, inclusive agora envolvendo uma poderosa e grande nação, que causa realmente preocupação, né? Porque quando atos de guerra surgem de uma nação como os Estados Unidos da América do Norte, quando atos surgem de uma nação poderosa como essa, o mundo todo se preocupa. O mundo todo. Mas, em que pese estamos tendo rumores de guerra? Em que pese estamos tendo fome? Ainda é hoje, na hora que o Isaac estava comendo, e eu falei, filho, a gente não sabe o que é passar fome. Eu vi essa semana um vídeo de uma criancinha lá da faixa de Gaza, o menino pegando areia no chão assim, e falando, né, na língua deles lá, o árabe, eu não entendo nada, mas
Pelo menos a legenda eu acho que devia estar correta. Não sei, na internet hoje tem inteligência artificial, né? A gente fica até com medo de falar as coisas da internet. Mas eu acho que era real. O menino chorando e dizendo, nós não temos farinha para comer pão, gente. Sabe quanto que custa um pãozinho assim, ó? Lá na faixa de Gaza, onde eles estão tudo presos lá, mais de R$5. Como que uma família, como que um pai, talvez desempregado, uma família, estão passando fome, irmãos? E não é só lá em Gaza. A gente tem inúmeras partes no mundo e no Brasil. Então estamos tendo rumor de guerra, falta de alimentos, Jesus falou que teria. Estamos tendo muita coisa, muitos acontecimentos, terremoto. Aí já fica todo mundo especulando. Jesus está voltando. Não é assim? Meus irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Já teve várias religiões, inclusive tem igrejas enormes aí, que eu não vou falar o nome, de líderes delas que previram a volta de Jesus, tá? Que aí é por isso que a gente já começa falando que quando alguém fala do dia e hora, marcou o dia e a hora, já não é mais de Deus. Sabia disso? Se a pessoa, ela se intitulou, que teve uma revelação, dia e hora, meu querido, foge que você está sendo enganado. Porque o próprio Jesus, lá no capítulo 25, no verso 13 de Mateus, o próprio Jesus disse assim, olha, portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Irmãos, ele mesmo disse, ele mesmo se autoafirmou que nem ele sabia, apenas o Pai. Quer dizer, se nem mesmo Cristo, que para nós é o próprio Deus vivo, ele deixou isso com o Pai. Ó, é o Pai que sabe o dia e a hora. Então, não vamos criar especulação, não. Aí o mundo está acabando. Aí o mundo, irmãos, pode ser que passe mais 1000 anos e o mundo não acabe. Calma, eu vou chegar onde você está, eu sei. Mas nós temos que cuidar da nossa fé, por isso que é mantendo firme, calma. Fica bravo comigo não, brava comigo não. Aqui nessa passagem de Mateus 25:13, é a parábola das 10 virgens, lembra? Sabe qual que foi a moral da história que Jesus pregou? Não é delas abrirem ou não a porta para o noivo, não é do noivo entrar ou não, disso aqui, não. A moral da história era a seguinte, meu irmão, o crente tem que estar preparado. 5 delas não tinham o azeite. Então a moral, a lição de pano de fundo da parábola de Jesus é a seguinte, olha, ou seja, Jesus dizendo, não sei nem eu sei a hora e o dia. Então vocês, meus filhinhos na terra, fiquem atentos. Pode ser qualquer dia e qualquer hora. Está entendendo a jogada? Então, para aquelas pessoas que ficam dando dia e hora, vocês vão me perdoar, mas não é de Deus não. Não é. Deus, se nem o Cristo deu dia e hora. Quanta gente já tentou, né, falar dos fins dos tempos, Nostradamus, tanta gente, né? Você vai estudar aí um monte de gente. Eu não vou falar os nomes porque tem igreja aqui ainda, né, que está aí, mas tudo bem. Aqui na parábola das 10 virgens, Jesus destaca a importância de estarmos prontos, de estarmos vigilantes, de estarmos à espera, para não sermos pegos de surpresa. É só isso que Jesus deixou de alerta para nós. Não seja pego, não seja pega de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora, mas todos nós, é o nosso papel como cristão, devemos estar atentos. Aí vem até aquelas coisas que eu digo que são os extremos, né? Por isso que eu gosto, Metodista Livre, nós procuramos sair do extremo. Você que não conhece a Metodista Livre e de repente está assistindo esse vídeo no YouTube ou a nossa live, comece a estudar um pouco da história da Metodista Livre, você vai se apaixonar por esse trabalho, por esse ministério maravilhoso, porque a gente foge tudo que é ortodoxo, a gente foge de tudo que é, sabe, extremo, tudo que é extremista. E aí é interessante que tem muitas igrejas, olha, eu não vou falar nome também, porque eu não quero ficar citando nome de igreja, mas de tempos antigos, que até o pastor falava assim, ó, não pode tomar banho pelado, você tinha que ter uma roupa, ou não é, irmã? Eu sou desse tempo, meu irmão, sou crente desde 1984, eu já vi muita coisa nessa terra, verdade. Eu lembro nessa época tinha pastores que falavam, que pregavam dentro das igrejas, olha, não pode dormir nu, você tem que ter uma roupa, inclusive é com roupa mesmo que você tem que dormir, sabe? Não é com pijaminha, nada não, porque eles entendiam que você ia ser arrebatado, irmão, com a roupa, com que jeito que você está aí agora. Então se você está tomando banho nu, o que acontece? A pessoa, você chega lá na glória...
Amém, respeitamos, tá? Se talvez você ainda hoje faz isso, amém, meu querido e minha querida. Até peço desculpa o trocadilho, a brincadeira. Mas é que nós, metodistas livres, não vamos ao extremo. Mas respeitamos quem também entende assim, amém. Talvez tenha algum crente ainda muito antigo desse tempo que acredita nisso. Glória a Deus pela tua vida, meu querido. Você está guardando a palavra da maneira que você entende. Agora, é muito melhor a gente estar preparado espiritualmente. Porque não adianta nada você estar vestido e você estar cheio de pecado. Aí você não vai subir de jeito nenhum. Você pode estar de terno, você pode estar dormindo de blaze, você pode estar dormindo do que for, meu filho e minha filha. O anjo vai passar e não vai te levar. Então o que você prefere? Eu prefiro estar atento. Eu prefiro ser igual a 5 virgens prudentes. Está com azeite no jeito lá. Está com azeite no jeito. Irmãos, muitos oportunistas, eles usam esses momentos de guerra para começar agora, vai levantar um monte de igreja para aterrorizar a mente das pessoas. Mas Jesus nos advertiu para que nós não fôssemos enganados. Rumor de guerra faz milhares de anos, né? Centenas de anos, vamos assim dizer. Tem centenas de anos, sempre teve guerra. Sempre, infelizmente. O ser humano, a ganância, a maldade. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós sim temos que estar apostos, nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados. Sim, a igreja de Cristo precisa. Então, primeiro ponto, a hora e o dia. Fala para quem está do lado, ninguém sabe. Fala aí, ninguém sabe. E aí eu vou mais. Onde eu vou agora? Ó, o Espírito Santo está aqui já falando na minha orelha. Sabe por quê? Eu sempre bato nessa tecla, né? De que Jesus, ele chega para muita gente de maneira diferente. Eu fico pensando nessas pessoas que faleceram na queda do balão. Jesus apareceu para elas. E aí? Quem estava em dia em Cristo, glória a Deus, irmãos. Não importa em que pese, foi uma maneira terrível, né? Não importa. Faleceu, você está no Senhor, você vai para a glória. É ou não é? É a coroa que nós vamos receber, irmãos. É o prêmio da vida que nós vamos receber, a coroa de vida. Então, às vezes a gente fica assim, né? Naquela expectativa iminente da volta de Jesus, mas de repente pode ser que eu não acorde amanhã cedo com vida. E aí? Pode acontecer, ué. O que eu posso fazer? Eu não tenho poderes extraterritoriais. O meu poder não tem nem poder nenhum. Se Deus falar que chegou minha hora, meu filho, minha filha, vai ser. Se Deus falar que chegou a tua hora, vai ser. É por isso que nós devemos estar preparados. Está entendendo? É por isso que o cristão tem que estar preparado. Segundo ponto, muitos abandonam a fé. É aí que agora é importante, um ponto fundamental para destacarmos nesse cenário que nós estamos vivenciando, é que as pessoas acabam infelizmente esfriando a sua fé com tudo isso. Uns esfriam a fé por causa da falta de amor. Falta de amor. A pessoa, não está aí no texto de Mateus 24, Jesus não falou para a gente? Muitos esfriariam. Por quê? Por causa da falta do amor. Outros, eles acabam abandonando a fé, porque eles ficam acreditando tanto, agora é rumor de guerra, agora ele vem. E tem gente que está falando isso aí desde a Segunda Guerra Mundial e ele não veio ainda. E aí? Tem gente que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, tem gente viva ainda. E aí? E ela está viva aí com a gente. Para ela, Jesus, embora ela talvez tenha passado, sei lá, né, aqueles que foram para a guerra, meu Deus, a gente vê os filmes, né, as histórias, coisas terríveis. Mas tem muita gente que acaba esfriando na fé, por quê? Porque ela fica nessa ansiedade de que Jesus está voltando, de que Jesus vai aparecer, de que, olha, estamos tendo guerra, rumor de guerra, estamos passando fome, estamos tendo terremoto, estamos tendo isso. Calma, irmãos. É interessante que no livro de Timóteo, lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele precisou fazer uma apologética, porque a igreja, ela estava tendo um problema com ensinamentos errados. Tinha gente dentro da igreja dizendo o seguinte, que a ressurreição já tinha acontecido.
É aquilo que outro dia brinquei aqui, né? Eu falei, nossa, já pensou se Jesus voltou e nós estamos aqui ainda, hein? Outro dia eu brinquei isso aqui no final de culto, a gente conversando entre nós aqui, eu brinquei. Mas é lógico, irmãos, é uma brincadeira, por favor. Cristo não voltou ainda. Mas lá nesse momento, Paulo, os cristãos estavam passando por um problema difícil. Por quê? Porque tinha gente dentro da igreja ensinando isso, de que a ressurreição já tinha acontecido, já era, meu irmão. E aí, Paulo está falando aqui, ó, quem quiser conferir depois, não precisa abrir não, mas se você quiser anotar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 18, eu vou ler na Nova Tradução. Paulo está falando de dois deles, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmaram que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Sabe o que acontece, irmãos? Diante de tanta notícia terrível, diante de tanta notícia, as pessoas acabam perdendo a sua fé. Elas acabam perdendo até mesmo a fé em Deus, vê todos esses desastres, vê essas coisas terríveis, as pessoas põem culpa em Deus. Você já percebeu que o ser humano, tudo ele põe culpa em Deus? Tudo. Tudo nós procuramos, poxa, aonde estava Deus? Poxa, aonde? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pastor americano, norte-americano, que ele vai na porta das universidades lá e ele começa a debater. Eu já falei desse pastor, esqueci o nome dele agora. E ele é uma sumidade, gente. O cara, para você ver o conhecimento, eu queria ter 1% de sabedoria que aquele pastor tem. E você precisa ver ele respondendo para os universitários. Por quê? Porque lá eles estão numa briga tremenda. Lá não, aqui também, né? Com o ceticismo, com toda a quebra do conservadorismo, as instituições estão falindo. Mas é muito interessante a maneira que esse pastor ele vai dialogar na porta durante os intervalos nas universidades. Ele vai falar com os estudantes. E aí teve um estudante que virou e falou para ele, onde está Deus no meio da fome? Por que tanta criança morre de fome na África? Por que tanta criança morre de guerra? Por que isso? Porque aquilo. Ela começou a falar, né? E ele deixa a pessoa explorar os seus argumentos. E aí ele começa a retórica dele, ele vai devolvendo para ela toda aquela informação. Eu achei magnífico a maneira que ele explicou. Ele falou, Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. A pergunta que eu faço é, aonde você está diante da fome que está lá na África? O que você fez para diminuir a fome lá na África? Porque todo mundo põe a culpa em Deus, mas nós não fazemos nada para diminuir a dor e o sofrimento do próximo. Não quer ir para a África? Vamos ver o que nós estamos fazendo aqui, próximo de nós. Está entendendo, irmãos? E aí ele foi explanando, eu achei aquilo sensacional. Irmãos, tem muita gente que acaba esfriando a fé dela. Por quê? Porque ela fica naquela expectativa, ouvindo esses rumores de guerra, e vai os seus corações enchendo de tanta coisa. Por isso, irmãos, cuidado. Deus está trazendo um alerta para nós. Não deixe o seu amor esfriar do seu coração com todos esses acontecimentos terríveis, trágicos, com tanta tragédia. E quando Jesus está falando sobre esfriar o amor, não é bem o amor humano que ele está falando, né? O amor de pai para filho, filho para pai, o amor fraternal entre nós, não. Mas Jesus está falando o amor a Deus. O amor a Deus vai se esfriar. E a gente vê. A gente começa a olhar, irmãos. Eu sempre falo que é contraditório, é um verdadeiro paradoxo isso. A estatística diz que o Brasil tem sido um país cada vez mais cristão. Mas olha a realidade do nosso país, parece que cada vez mais a nossa nação está pior. Mas sabe por quê? Porque a pessoa só fala que ela é da boca para fora, ela não vive o evangelho. Ela não consegue externar esse amor de Deus para o próximo. Ela não consegue amar o próximo como a si mesma. Ela não consegue amar sequer Deus. Então, meu querido e minha querida, não deixe esse amor que nós temos por Deus esfriar do seu coração. E a única maneira que a gente tem para manter essa fé viva, esse amor vivo, é a gente permanecer firmes até o fim. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ouvindo a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra. Sabe? Isso é importante, irmãos. É isso que vai nos alimentar. Último ponto, eu já estou encerrando. Firmes até o fim. É importante para nós ficarmos firmes. Lá em 2 Tessalonicenses,
no capítulo 2, no verso 15. Vamos abrir lá? 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Na nova tradução na linguagem de hoje. Acharam aí? Olha o que Paulo fala para os cristãos em Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Acharam? Na nova tradução. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens, como na nossa carta. Vamos parar por aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando para os cristãos de Tessalônica, eles estavam preocupados, irmãos. Os cristãos, naquele momento ali em Tessalonicenses, eles estavam preocupados com a volta de Jesus. Ao ponto de perguntar para Paulo, fala assim: Paulo, mas quando vai ser essa volta? Quando vai ser o fim dos tempos? Quando que vai acabar tudo? E nesse momento Paulo acalma os ânimos dos cristãos em Tessalonicenses. E ele diz assim, lá no capítulo 2, no verso 2, eu achei tão bonita a nova tradução, ela fez da seguinte maneira: não se perturbem facilmente. 2:2. Fala aí para quem está do lado, ó. Não se perturbe facilmente. Sabe? Não deixa a tua fé, te abalar, os acontecimentos abalarem a tua fé. Não deixe a situação ao seu redor. Mas Paulo diz: permaneçam firmes na fé. E Paulo dá mais um alerta. Olha que legal, Paulo parece que ele estava lá naquele dia, ele ainda não era apóstolo, né? Mas provavelmente chegou até ele, esses ensinos de maneira verbais, de maneira orais. Esse ensino que a gente acabou de ler, Mateus 24, com toda certeza chegou para Paulo. E olha o que Paulo fala para os cristãos lá de Tessalônica: não deixem que ninguém vos engane. Está vendo como tem enganador nesse mundo até hoje, irmãos? Eu fico vendo a internet, eu fico abismado com tanta coisa, sabe? É da tristeza. É isso aí que acho que esfria o coração da gente. Eu preciso parar de ver isso. Porque é umas coisas que a gente vê na internet. Eu não gosto nem de ficar falando aqui, porque eu crio confusão depois, né? Mas na hora que eu terminar a live, a gente conversa. Paulo está dizendo: não se perturbem facilmente. Olha que coisa linda. Acho que é para eu pôr aqui no meu relógio, para ficar lendo todo dia, né? Não esquecer no celular, na tela do celular, né? Não se perturbem facilmente. Irmãos, é assim. Paulo está dizendo para nós: não deixe ninguém enganar vocês. Quantas vezes nós somos enganados? E Paulo ainda diz mais: guardem o evangelho. Olha como é importante ouvir a palavra. Olha como é importante se alimentar da palavra. Olha como é importante meditar na palavra dia e noite. Olha como é importante estar guardando a palavra. Irmãos, participar dos cultos é uma ferramenta que nós temos para a gente relembrar, para a gente trazer a vida, sabe? Palavras maravilhosas. Você pode ler o mesmo capítulo 10, 20 vezes no ano inteiro. A cada momento Deus vai ministrar de uma forma diferente no teu coração. É ou não é? A gente pode falar, pode chamar aqui, ó, Ecônoma Silmara vai pregar domingo que vem, Ecônomo Rafael vai pregar domingo que vem, Pastora Sus vai pregar domingo que vem e eu. Pode dar o mesmo tema para os três. Cada um fala de um jeito. Pode dar até os versículos que tem que ser falado. Cada um, por quê? Porque com cada um o Espírito Santo ministra de uma maneira diversa. É a multiforme graça. Aleluia! Por isso, irmãos, participar dos cultos é importante. Não deixar o amor esfriar do nosso coração. Não deixe o amor esfriar do nosso coração. Não deixe não, irmãos. Às vezes nós deixamos o amor esfriar, passar tão rápido. E aí,
Olha o que eu vou terminar aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17. Encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Enche o coração de vocês de ânimo, igreja, que esse ano de 2025, nós estamos chegando na metade, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para desenrolar, ainda tem muito tempo para Deus trabalhar, ainda tem muita coisa que Deus vai operar e vai agir, por isso encha o seu coração de ânimo, igreja. Porque o dia e a hora a gente não sabe. Porque muitos estão abandonando a fé. Que não sejamos nós, irmãos. E que a gente possa orar por essas pessoas, para Deus resgatar essas vidas. Que eu fico tão triste. Muito triste. E terceiro, que nós possamos ficar firmes até o fim. Em nome de Jesus. Firmes até o fim com Jesus. Obrigado você que assistiu até agora aqui essa mensagem de Deus para o teu coração, e já deixa aqui um convite para você vir fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.